Olá pessoal, tudo bom? Sou a professora Jéssica, fico muito feliz em estar retornando ao curso técnico em Nutrição Dietética. Obrigada pelo convite, agradeço a coordenação do curso, agradeço aos professores e a gente vem falar aqui um pouquinho sobre a atuação do técnico em Nutrição Dietética nesse novo momento que a gente está vivendo, né? Então, o enfrentamento da Covid, a gente sabe que não vai ser algo passageiro, isso vai ainda demorar um tempo, né? Até a gente ter uma vacina, até a gente vacinar todo mundo, e as coisas não podem parar, né? Os restaurantes não podem parar, a produção de alimentos não pode parar, e tudo isso a gente está envolvido, né? Como profissional da área de alimentação. Vocês, técnicos em nutrição e dietética, têm uma carreira muito promissora na área da alimentação coletiva. A gente tem, né, nas nossas resoluções, a resolução do Conselho Federal de Nutrição, informando todas as áreas, né, que vocês podem atuar, incluindo a área da alimentação coletiva, onde temos aí os restaurantes comerciais, similares e todos os serviços de alimentação e nutrição onde vocês podem estar atuando. Sendo que o que a gente aprende na sala de aula, o que a gente lê no livro, esses estágios, né, que vocês estão envolvidos ou se envolveram, né, falando dos ex-alunos que estão aí comparecendo ao primeiro encontro online, é totalmente diferente do que a gente vai viver daqui para frente. Isso a gente tem plena certeza. Nessa imagem a gente tem até um serviço, um autosserviço, né, que provavelmente será extinto durante essa pandemia, porque a gente não pode ter esse contato, né, com o alimento como a gente tinha anteriormente. Então, alguns locais estão se adaptando, né? Alguns locais, algumas cidades do mundo estão tentando fazer algumas cabines, onde pessoas da mesma família ou que moram na mesma casa possam se alimentar, possam começar a voltar à sua rotina, né? Como era anteriormente, tentar fazer com que a economia rode, né? Então, alguns restaurantes, algumas cidades que têm condições de investir nisso, já vem acontecendo. Essas imagens são imagens reais, né, de restaurantes na Europa que vêm se adaptando. Nós temos aí protótipos de como poderia ser utilizado algumas barreiras físicas. Isso pode ser utilizado no Brasil, inclusive. Aqui do lado direito nós temos uma mesa totalmente separada, né, por essas barreiras físicas. Aqui do lado esquerdo a gente tem uma mesa que não dá aquela sensação de que eu estou com algo separando, talvez para ouvir o outro é difícil, né, com a barreira física, mas dá aquela sensação de que eu estou mais livre, né, mas você percebe que isso é uma imagem ilustrativa, né, é uma maquete, vamos dizer assim, né, do que a gente poderia utilizar no futuro muito próximo. Então, as empresas têm investido nisso e nós precisamos retornar aos poucos, né? E como é que vai ser esse novo normal nos nossos... Eu tentei focar nos restaurantes comerciais, que é onde eu percebo uma demanda maior, os serviços de alimentação e nutrição com uma demanda grande de trabalho, de emprego mesmo na área. Então, como é que vai ser esse novo normal? Como é que vai ser o atendimento ao cliente? Né? Como é que eu vou entrar em contato com o cliente? Como é que vai ser
a cozinha, né? O ritmo da cozinha, porque a gente fazia aquela higienização antes, às vezes durante, depois da cozinha inteira, né? Como é que fica o ritmo disso agora? Como o Brasil tem se preparado? Né? Essa é a pergunta. Essas imagens que acabei passando para vocês não são imagens do Brasil, foram coletadas do Google Imagens, mas são imagens de restaurantes fora do Brasil que já estão retornando, mesmo com a doença ainda não estabilizada, vamos dizer assim, mas eles estão retornando e tentando retornar de uma maneira mais segura possível. O Brasil também tem se organizado, vamos dizer assim, para que o retorno também seja gradual. Então, esse mês de junho, nós estamos ainda em junho, né? 26 de junho. Nesse mês foi lançado no dia 2, no dia 3 e no dia 5, notas técnicas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a nossa Anvisa, orientando. Essa orientação é para nós, profissionais da área de alimentação, e também para as pessoas que trabalham com isso, gerentes, os donos de restaurantes. As notas técnicas, elas se complementam, tá? Não vou falar essa nota especificamente é isso, essa aquilo, elas se complementam. Então, eu fiz um aparato das 3 notas técnicas e a gente vai conversar um pouquinho. Então, a nota técnica número 49, que foi que saiu no dia 2 de junho, ela fala sobre as orientações para o atendimento direto com o cliente. A nota técnica 47 sai no dia 3 de junho. Ela fala sobre o uso de luvas e máscaras especificamente, porque é uma dúvida muito grande. Será que eu uso luva? Será que eu não uso? A gente vê muito no supermercado, né, as pessoas comuns usando a luva e toca no alimento, toca no cabelo, toca no celular. E aí tem o EPI, tem acesso ao EPI, mas não sabe usar, né? E tem a nota técnica 48, lançada no dia 5 de junho, que fala sobre a produção segura de alimentos. Então, vamos falar um pouquinho dos pontos principais dessas notas técnicas. Inclusive, baixem as notas, tá? Para vocês lerem com mais calma depois. Então, quanto ao atendimento ao cliente, quais são os principais pontos, né, que as notas técnicas relatam? Elas falam sobre distanciamento físico, as barreiras físicas, o uso do equipamento de proteção individual, nosso famoso EPI, e higienização das mãos, tá? Então, vamos falar de cada um deles. Primeiro, distanciamento físico. Quando eu estou falando de distanciamento físico aqui, eu estou falando do distanciamento entre pessoas na hora do atendimento ao cliente. Então, a recomendação é uma distância segura de 1 metro entre o cliente e o funcionário ou entre 2 funcionários, tá? Então, eles precisam estar distantes, mesmo que eles trabalhem no mesmo, vamos dizer, no mesmo ambiente, eles precisam estar nessa distância segura, o que a gente não encontra, né? A gente vai num ambiente de produção de alimentos, a gente percebe que aquelas pessoas que estão no seu convívio no dia a dia, elas não ligam muito para esse distanciamento seguro. Então, a recomendação é essa. E como é que eu vou garantir esse distanciamento entre clientes e entre funcionários? Primeira coisa é controlar o fluxo de entrada. Então, as cidades elas têm se organizado para que os ambientes tenham 30% da capacidade, 50% da capacidade, depende muito do estado, né? Estava vendo essa semana, Fortaleza está retomando, e aí para restaurante ela já indica 50% da capacidade, outras cidades indicam 30%. Então tem que controlar esse fluxo para não ter aglomeração, né? Se tem fila, a gente precisa distanciar as pessoas na fila e o ideal é demarcar no chão, porque é muito difícil eu controlar
as pessoas para saber se elas ficam ou não nesse distanciamento, né? Então, o ideal é a gente fazer a demarcação no chão. Já vi algumas padarias que colocam cones. Então, a pessoa tem que ficar do lado do cone para poder esperar a entrada e não ter um fluxo muito grande dentro da padaria, por exemplo. Tá? E avisos em locais visíveis a todo momento. Olha, distanciamento, distanciamento, distanciamento. Vai no supermercado, a gente ouve, né, o rapaz lá no microfone, por favor, mantenham-se distantes das outras pessoas, se possível. Então, isso é importante a gente estar falando. As barreiras físicas também já é algo que tem sido adotado. Algumas empresas têm montado de um material como acrílico, pode ser utilizado vidro, mas o acrílico é suficiente, né, como barreira, mas tem que ser algo que seja de fácil higienização, né, que não tenha arranhuras lá, para que eu possa a todo momento estar higienizando, e também não pode ser permeável, precisa ser impermeável. É onde eu vou colocar essas barreiras, né? A gente pode colocar nos caixas, nos balcões, a gente tem visto isso nos supermercados, e os restaurantes eles têm se adequado a isso também. Eles têm colocado barreiras no balcão de atendimento, no caixa, para que as pessoas, quando forem fazer o pagamento, por exemplo, elas fiquem por trás dessa barreira física, né? Isso protege tanto o cliente quanto o funcionário. Protetores faciais, esse protetor ele precisa estar baixo, que é que a gente tem visto também, é aquela história, não sabe usar o EPI. O protetor facial ele tá meio levantado, né? Então, às vezes a pessoa não escuta direito, o cliente acaba levantando, então tem que treinar esse funcionário para usar esse EPI adequadamente. Os alimentos, uma barreira física para protegê-los é a embalagem, e aí quando o cliente recebe, ele vai higienizar essa embalagem e evitar o autoatendimento, que é o nosso famoso self-service. Então, se tem o self-service lá, a pessoa precisa estar num distanciamento, precisa ter a barreira física, e uma pessoa vai lá porcionar um funcionário, né, para que a gente não tenha contaminação naquela área. Uso do EPI. Todos devem usar máscaras, tá? A proteção é para si e para o outro, né? O uso de luvas só em situações específicas. Então, não adianta o indivíduo usar luva, até coloquei aqui, de maneira indiscriminada. Então, ele coloca aquela luva e ele tem uma sensação de que aquela luva está protegendo ele, aquela luva é segura, né? Eu até conversei na época das minhas aulas, quem fez as aulas práticas lembram, né? Gente, não adianta pegar a luva, pegar ela no alimento sujo, pegar numa salada, pegar no cabelo, pegar numa faca contaminada e ficar o tempo inteiro com aquela luva próxima ao fogo, por exemplo. Então, não adianta usar a luva achando que está se sentindo seguro, porque não é. Então, é muito melhor treinar esse funcionário para lavar as mãos adequadamente, que é o próximo tópico, lavar em vários momentos, do que ele está utilizando um equipamento que ele não vai assegurar uma limpeza, uma higienização adequada daquele equipamento, tá? O treinamento para troca adequada da máscara, vou deixar especificamente no final. A máscara ela deve ser trocada de 2 em 2 horas, é a recomendação. Então, eu vou dar uma ideia de como vocês podem treinar os funcionários e o ambiente onde vocês estão trabalhando para garantir essa troca adequada dessas máscaras, tá? Como eu falei para vocês, higienização de mãos não tem segredo, é a mesma coisa que a gente vem trabalhando. Higienizar as mãos a cada momento que for necessário, não só no início e no final do trabalho, certo? Então, o funcionário treinado com a higienização adequada, ele vai garantir o alimento seguro, certo? E a luva ela vai ser utilizada
quando for manipular, por exemplo, uma refeição pronta para o consumo. Então, eu estou precisando de manipulação de saladas, né? Então, o meu saladeiro está manipulando o alimento pronto, a salada crua, e aí, para que ele não use as mãos, ele vai utilizar uma luva, vai utilizar só naquele momento, ele vai descartar aquela luva, tá? Então, aqui não tem segredo. Quando vou higienizar? Isso aqui tem que estar na cabeça do funcionário, na cabeça do técnico, na cabeça do nutricionista. Tem que estar escrito na parede, tem que estar escrito na porta do banheiro, tem que estar escrito em frente a, como se diz, a pia, né? Por quê? Para ele não esquecer nunca de higienizar essa mão. Então, antes de começar o trabalho, se ele tossiu, espirrou, assou o nariz, levou a mão no rosto, ele vai higienizar essa mão. Isso mais do que nunca, né? Se vai manusear cozido, depois vai manusear pronto para consumo, faz a troca, faz a higienização. Pegou no lixo, logicamente, tem que higienizar. Fez alguma coisa com material de limpeza, alguma tarefa de limpeza, usou o banheiro, vai comer, precisou sair para beber alguma coisa, comer alguma coisa, até fumar, que alguns funcionários têm esse hábito, tem que fazer higienização. Lidou com dinheiro, tem que ter um funcionário específico para isso. Se não tem, toda vez que ele fizer uma troca, um troco, ele precisa lavar essas mãos para pegar novamente no alimento. Isso é importantíssimo. Às vezes o funcionário ou o estabelecimento menor, sem muita orientação, ele é uma pessoa só para lidar com dinheiro, para pegar um pão, por exemplo, e isso precisa ser muito bem organizado, precisa ter um funcionário específico para a gente não ter contaminação. A gente sabe que o dinheiro, além do vírus, pode ter milhões de bactérias e fungos, tudo que não convém, né? Quando retornar de algum intervalo, se mexeu no celular, esse é o nosso problema atual, né? As pessoas, elas passam muito tempo no celular, né? Ficam com o celular, inclusive, dentro da roupa, né? E aí a gente precisa orientar para não utilizar. E quando utilizar, precisa higienizar essa mão adequadamente, tá? Isso a gente já sabe, isso já tá, né, na nossa cabeça. Quem já pagou a disciplina já tem isso, né? Já sabe disso de cor. Mas, e o álcool? Né? Porque quando começou essa história da pandemia, o álcool sumiu da prateleira, todo mundo queria levar álcool para casa, queria banhar-se de álcool, achando que isso sozinho iria resolver todos os problemas, né? O álcool é super importante, tá? Mas ele não é o único uso. Ele é um complemento da higienização. Então, não adianta nós colocarmos dispenser de álcool em gel em todo no meu restaurante, cozinha, seja onde for, e esse funcionário também não lava as mãos, tá? Então, primeiro ele precisa ser bem orientado para lavagem de mãos, e a gente vai utilizar o álcool sim, principalmente nesse momento. A gente sabe que o álcool 70 é poderoso para eliminar o vírus, né? Então a gente vai utilizar sim, mas é uma etapa adicional, além da higienização. Isso precisa ficar muito claro, tá? Porque muitas pessoas utilizam como única forma de higienização das mãos, tá? Aqui é uma imagem da nossa legislação, ensinando um pouquinho sobre a lavagem de mãos adequada, molhar, aplicar o sabonete, ensaboar palmas, punhos, todos os dedos, as unhas, friccionar bem o punho, né? Muita gente só lava as mãos, então o ideal é a gente lavar até o cotovelo, né? Lavar, higienizar bem, enxaguar e secar as mãos numa toalhinha lá descartável. E higienizar, limpar, secar essa mão, né, da ponta dos dedos em direção ao punho. Então,
E isso está muito claro na cabeça da gente, mas muitas pessoas não sabem fazer essa higienização adequadamente. Muitas pessoas higienizam as mãos em 4, 5 segundos, é só o tempo de molhar a mão, passar um sabonete por cima e molhar novamente. A gente sabe que isso não é a higienização adequada e a gente precisa ensinar isso a esses funcionários, tá? Ainda no atendimento ao cliente, disposição do ambiente, mesas e posicionamento das pessoas. Então, isso é norma. Eu acho que se a gente observar um pouquinho nos nossos telejornais, isso já vem sido feito, né, pelos nossos órgãos competentes. Mas não... o nutricionista, o técnico, quem está trabalhando com a alimentação, ele pode sim fazer essa organização também, ver se as mesas estão com distanciamento mínimo de 1 metro. Não necessariamente precisa ser só 1 metro. Algumas cidades estão orientando ficar com um distanciamento de 2 metros, por exemplo. Então, é bom a gente obedecer o que a cidade também está orientando, tá? Não está sendo possível distanciar, meu restaurante não é tão grande, não tenho como afastar. Então, a gente pode ou retirar ou interditar algumas mesas ou cadeiras, tá? Isso é possível e as pessoas vão entender por que isso está acontecendo, tá? Vigiar constantemente. Então, ter funcionários para todo momento estar alertando, porque as pessoas ainda estão sendo educadas para esse distanciamento, tá? Colocar os dispensers de álcool 70 em locais estratégicos, para essa pessoa sempre estar higienizando a mão. A orientação, achei isso super interessante da legislação. As pessoas da mesma família, da mesma casa, ocupar a mesma mesa, né? Isso é importante para a gente não ter essa mistura e incentivar ambientes com ventilação natural. Então, as pessoas precisam ser incentivadas a, vamos dizer, comer fora, né, do restaurante. Se estão confinadas no ar-condicionado, isso aumenta a proliferação de doenças, mas se o ar-condicionado está tendo uma troca regular, está bem higienizado, isso vai reduzir a contaminação, mas vamos incentivar sempre ambientes com ventilação natural. A limpeza segue as normas de limpeza, sendo que com uma frequência muito maior, tá? Isso falando da cozinha. Do lado de fora, onde tem a movimentação dos clientes, a gente vai ter que higienizar a mesa e cadeira, que isso não acontecia, tá? Então, tem que fazer essa higienização constantemente, tá? Mesas e cadeiras ou com álcool 70 ou com água sanitária diluída, né? A 2,5%, como a gente já aprendeu também. Então, higienização de utensílios que os clientes vão utilizar também precisa ser constante. Saiu o cliente, higieniza tudo. Era diferente. Antigamente a gente passava só um paninho, né? Trocava às vezes só um papel em cima da mesa. Agora não, a gente precisa higienizar mesa, cadeira, o ambiente completo. Aumentar essa frequência de higienização em todos os lugares e dar preferência àqueles temperinhos que ficavam na mesa serem de temperos individuais, tá? Que é embalagens individuais que a pessoa leva, consome e não toca mais em outro, tá? Ou retira, né? Esses temperos ou, né? A gente dá preferência sempre a esses temperinhos individuais. Outra coisa que eu achei muito interessante são os cardápios. A orientação da Anvisa de ter cardápio descartável, né? Ou eletrônico, que é muito fácil. As pessoas normalmente entram nos sites, no Instagram, que seja, e olha lá o que tem no cardápio ali daquele restaurante e faz o pedido, né? Isso é super interessante. Ou fazer uma lousa, um painel, então a gente vai começar a modificar isso também. E se for utilizar o cardápio comum, que a gente consiga também higienizar. Então tem que ser de um material plástico, né? Que a gente possa higienizar. Oferecer ao cliente opções de pagamento com cartão de aproximação, isso já é possível, tá? Então, a gente tem que ofertar ao cliente a maior
a maior facilidade para que a gente não tenha contato do funcionário com o cliente, para que esse cliente não precisa se levantar, se aglomerar lá no caixa. Então, a gente tem que ofertar a esse cliente todos esses artifícios. E lixeiras, né, super importante para manter o ambiente limpo. Com pedal, a gente já tem isso na legislação, mas geralmente a gente utiliza isso lá na cozinha, não utiliza no salão, né, no refeitório. Ainda no atendimento ao cliente, nós temos os serviços delivery. Entregadores vão lavar as mãos com frequência. A retirada, se o cliente for lá retirar, ele vai ter que usar alguma zona específica para não ter contato. A entrega não deve ter contato. Alimentos em temperaturas adequadas, em embalagens para ser facilmente limpas, né? E tudo que chegar, o ideal é a gente orientar esse cliente a higienizar, certo? Quanto ao trabalhador, né, e o controle da matéria-prima, a gente tem que ter isso tudo muito seguro. Se o trabalhador ele sente que está doente, né, ou está com algum sintoma, o ideal é que ele já saiba que sintomas são esses, seja orientado, e ele possa comunicar, se isolar, se possível, né, fazer os exames e reingressar quando tudo passar, quando o tempo médio da doença passar. E todo o ambiente, a orientação é todo o ambiente que esse funcionário passou, esse ambiente precisa ser bem higienizado, tá? O trabalhador, a orientação, ele volta novamente na legislação falando da higiene das mãos, do ambiente, equipamentos, utensílios, a conduta de higiene pessoal. Então, tomar banho ao chegar, trocar a roupa, colocar tudo limpo, higienizar bem as mãos, os utensílios onde ele vai trabalhar. Então, ele retorna com essa orientação que a gente já falou anteriormente. Quanto à matéria-prima, né, dentro da cozinha, a gente precisa sempre ter novas rotinas. Então, a gente tem que lavar a embalagem, que não lavava anteriormente, como a gente está fazendo em casa também, né? Lavar as mãos, uso de EPIs. No transporte é a mesma coisa, higienizar o transporte, o veículo, ter cuidado com o condutor. Todo mundo agora tem que ter a higienização adequada, para a gente não ter nenhum tipo de contaminação no caminho, no transporte das embalagens e desses alimentos, tá? As máscaras, nós temos máscaras profissionais e artesanais, pode ser utilizada qualquer uma, tá? Pode ser reutilizada, sim. A Anvisa orienta a reutilização de até no máximo 30 lavagens, tá? Higienização adequada, deixa de molho para poder lavar, certo? Essas máscaras e trocar com frequência. Aí vem o diferencial, né? Como é que eu vou fazer essa troca de máscaras a cada 2 horas? Como é que eu sei que o funcionário está trocando? E aí eu trago essa orientação de trocas por cores. Então, aqui a gente tem, né, segundas, quartas e sextas ele vai utilizar as cores mais clarinhas, terças e quintas as cores mais escuras, e a cada 2 horas de trabalho a gente vai ter uma cor. E aí, tanto você que está orientando o funcionário, quanto ele vai saber exatamente se fez a troca, se não fez, se já passou do tempo, né? Achei fantástico essa diferença de cores. Lembrando, nós não temos evidências até agora de contaminação pelo novo coronavírus, então nós temos que cumprir todas as regras de boas práticas, entregar esse alimento sempre seguro, reduzir o risco de disseminação máximo dessa doença, para que a gente possa aos poucos retornar de maneira segura, né? Não adianta retornar de todo jeito, treinar nossos funcionários, os donos de restaurantes, a gente precisa retornar de maneira mais segura possível, tá? Deixa o meu e-mail, minha rede social, quiser entrar em contato para eu te mandar as orientações, né, das normas, não conseguiu baixar, eu te envio, tá certo? Qualquer dúvida é só vocês entrarem em contato. E novamente queria agradecer a todos pelo convite e fico muito feliz, tá certo? Qualquer coisa estou à disposição de todos.
Tchauzinho.